Gente, então agora a gente vai ver poliedros, tá? O que são poliedros? São sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces do poliedro. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, esse poliedro é o cubo, tá, gente? Depois eu vou falar mais sobre os nomes dos poliedros. Mas aqui a gente tem um cubo. Ele é formado por quadrados, tá? Veja, aqui não mostra o lado, mas ele tem um quadrado do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo, né? Na frente e atrás. Então, você tem esses quadrados, quando você junta, você forma esse poliedro, o cubo. O quadrado, como ele falou, ó, cada frente desse aqui, ó, cada lado aqui, né, ó, aqui em cima, aqui na frente, aqui do lado, cada um desses são as faces. Então são as faces do poliedro. O vértice, ó, cada linha dessas, quando se junta, ó, toca aqui no ponto, ó, você tem três linhas cortando um ponto, ó, forma o vértice. E a aresta é essas linhas aqui, ó, que formam, que são os segmentos de reta que formam o quadrado. Ó. Aí você vai juntando para formar o poliedro. Então esses são os elementos do poliedro. O vértice é o ponto em comum, a linha é a aresta e as faces são aqui as frentes do, no caso aqui dos quadrados, tá? Pessoal, os poliedros eles podem ser chamados de convexos e não convexos, tá? E aqui uma observação, esses não convexos também são chamados de côncavo. Então, se vier o nome côncavo ou não convexo é a mesma coisa. Mas o que é isso? Como é que você classifica assim? Tá vendo esse desenho? Você passa uma linha aqui, uma reta, marca dois pontos nele, dentro, tá? Aqui não sei se vai dar para perceber, mas esses pontos estão, esse está bem na linha e esse aqui está dentro, ó. Você marca dois pontos e quando você passar uma reta, essa reta vai passar todinha, ó, entre os dois pontos. Então, em qualquer ponto que você marcar aqui, sempre que você passar uma reta, qualquer canto que você marcar aqui dentro do polígono não, do poliedro, essa reta vai estar sempre dentro do poliedro. Então, eu digo que ele é convexo. Já aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, ó, vou marcar um ponto bem aqui, que é onde está o D, e aqui onde está o A. Esses pontos eles estão dentro do poliedro, certo? Mas quando você passa uma reta para ligar eles, um pedaço da reta está fora. Então, se quando você passar uma reta, um pedaço dela ficar fora do poliedro, então esse poliedro ele é chamado de não convexo, tá? Então, para ser convexo, não importa os pontos que você marcar dentro dele, marcou dois pontos dentro. Quando você passar uma reta, essa reta ligando esses dois pontos tem que estar dentro, então é convexo. Se ficar pedaço de fora, não convexo ou côncavo, tá? Pessoal, mas o mais importante que a gente vai estudar aqui é o teorema de Euler, que ele diz o seguinte, ó, faces, tá? A abreviação é F, mais vértice, tal. A abreviação é o V, é igual a aresta, que a abreviação é o A, mais 2, tá? Então é essa fórmula aqui do teorema de Euler. Essa fórmula é importante que a gente vai usar bastante em exercícios. No caso aqui, infelizmente, por conta do tempo, vai ser só uns exemplos, né? Poucos exercícios, mas vamos lá. Um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Pessoal, isso aqui que ele está formando é uma pirâmide, tá? Deixa eu ver se tem... Eu não tenho aqui um exemplo, mas é uma coisa parecida com isso, com um tetraedro. Só que tem 4 triângulos e a base dela é um quadrado. Então forma uma pirâmide, tá, gente? Então aqui eu tenho uma pirâmide e eu quero saber quanto é o número de vértices. Então como é que funciona? Lembra que eu falei aqui, ó, no primeiro slide, que cada face, ó, cada figura desse, cada lado aqui, ó, um quadrado é a face. Então, voltando para cá,
Se eu tenho 4 triângulos, aqui são 4 faces. Se eu tenho um quadrado, aqui é mais 1. Então 4 mais 1, eu tenho 5 faces. Certo? Para descobrir o número de arestas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Preste bem atenção. O triângulo ele possui quantas arestas? Tá, ó, o triângulo possui 1, 2, 3. Então você bota 3 vezes, como são 4, 4. Mais o quadrado. O quadrado possui 1, 2, 3, 4 arestas. Ó. Como é um quadrado, então mais 1 vezes 4. Por que dividido por 2? Ó? Vamos lá. Você veja, ó, tem esse quadrado aqui na frente e não tem esse aqui do lado, mas eles dividem a mesma aresta. Ó. Essa aresta é comum aos dois. Então, para você não contar essa aresta duas vezes, a fórmula manda dividir por 2. Aí, ó, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4 é 4. Então, ficou 12 mais 4, dividido por 2. 12 mais 4, 16. Dividido por 2, 8. Então, o número de arestas é 8. Agora que eu tenho um número de faces e um número de arestas, é só vir na fórmula do teorema de Euler e substituir. Ó. Faces é 5, arestas é 8. Agora eu tenho como achar o vértice. Os 8 mais 2, 10. O 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. 10 menos 5, 5. Então, o número de vértices é 5. Tá? Poliedros regulares. Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. O que é isso? São polígonos que possuem os lados iguais, tá, gente? Então, e outra observação que polígonos regulares eles também têm ângulos iguais, mas aqui a gente não vai usar muito isso. Além disso, o número de arestas que concorrem em cada vértice é o mesmo. Devemos lembrar que os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ó, lados e ângulos iguais, ou seja, a mesma medida, certo? É isso que eu falei, iguais. Existem apenas 5 poliedros regulares, convexos, que são também chamados de sólidos platônicos ou poliedros de Platão. Então, esses poliedros regulares são chamados mais isso aqui, ó, poliedros de Platão. Que são eles, o tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá? Então são esses aqui. Aqui eu trago eles, ó, o desenho deles, ó, né? O tetraedro, o octaedro, o hexa, gente, eu sempre confundo a pronúncia, o hexaedro, que é o cubo, o dodecaedro e o icosaedro, tá? Então esses são os desenhos deles aqui. Aí, ó, o tetraedro é um sólido geométrico formado por 4 vértices, 4 faces triangulares e 6 arestas. Aí o hexaedro, sólido geométrico formado por 8 vértices, 6 faces quadrangulares, 12 arestas. Então cada um vem dizendo aqui de que ele é formado, tá, gente? Então vocês dão uma parada aí, é só dar uma lida, uma pausa no vídeo e ver, tá bom? Então era isso, vou encerrar a aula.